crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como passaram a semana? Semana de Natal, semana linda, né? De Natal e de Ano Novo, né? Já passamos pelo Ano Novo também. Glórias a Deus, porque Deus nos deu vida, nos deu saúde. Estamos aqui em mais um ano. Já estamos em 2022. Glórias a Deus. Deus nos tem dado saúde, vida. Comemoramos o Natal juntos, né? Falamos de Jesus no Natal, porque essa é a razão do Natal existir, né? Esse é o nosso maior presente, a vinda de Jesus para nós, né? Como nós aprendemos semana passada. E estamos felizes por estarmos aqui novamente, né? Hoje é a última lição do Samuelito, mas antes disso nós vamos começar orando. Vamos orar? Vamos começar o nosso culto falando com Deus? Você já sabe que orar é falar com Deus. E quando nós oramos, Deus ouve, Deus responde. E responde com bênçãos para você, responde com milagres. Olha, Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que diz a Bíblia que as mãos deles não, os braços, né, não estão encolhidos para que não possa te abençoar. Os ouvidos não estão fechados para que não possa te ouvir. O que você precisa é clamar, né, falar com Ele, crer que Ele pode todas as coisas. Então vamos orar? Vamos lá. Senhor Deus, Pai querido, estamos diante de Ti em mais um dia, Senhor, em mais um culto, para Te agradecer por todas as bênçãos, Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor é misericordioso. Eu quero Te agradecer pela vida de cada criança, Senhor, que nos acompanhou durante todo o ano. Mais um ano estamos juntos aqui, louvando ao Senhor, aprendendo a Tua palavra, ouvindo lições, histórias bíblicas, testemunhos. Senhor, Te agradecemos muito. Eu peço para que o Senhor venha visitar cada lar, cada família, Senhor, com bênçãos, bênçãos de saúde, ó Deus, bênçãos de paz, aleluias, de vitória, ó Deus, de salvação. Deus visita cada lar de uma forma especial. Cada oração que está sendo feita agora, Senhor, ouve. Em nome de Jesus, nós cremos que para Ti nada é difícil, nada é impossível. Visita, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Crianças, nós vamos cantar um hino, né? Como de costume, nós começamos o nosso culto também louvando a Deus. E hoje eu trouxe um hino muito famoso, muito conhecido, vocês já sabem, que você vai cantar bem alto comigo, tá bom? Ó, minha voz continua meio rouca e tá meio fanha também. Então, para você não ouvir a minha voz, né? Você cante bem alto aí, pra disfarçar, tá bom? Vamos lá, ó. O hino é esse, ó. 1, 2, 3. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim. Eu sei que Ele gosta de mim, de mim. A Bíblia diz. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim, que veio nascer em Belém pra mim, pra me salvar. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim, que veio morrer numa cruz por mim, pra me salvar. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim, que quer no meu coração morar, meu Salvador. Glórias a Deus. Esse hino é muito bonito, né, crianças? Nós sempre cantamos ele aqui porque ele traz uma mensagem assim rápida e objetiva e muito verdadeira, né? Jesus nos ama muito, Ele gosta tanto de nós, nos ama tanto que veio, que nasceu em Belém para nos salvar. Deus enviou o seu Filho, né, Jesus, para nos salvar. Ele nasceu, se fez homem, viveu uma vida aqui e morreu por nós. Morreu numa cruz para nos salvar. Glórias a Deus, porque Ele te ama muito, né? E não é pouco, Ele ama muito. Bom, o versículo de hoje tem tudo a ver com o que nós estávamos falando sobre Deus responder as nossas orações, porque nós vamos ver isso na história de hoje. Olha só, tá lá no capítulo 33 do livro de Jeremias. Então pegue a sua Bíblia, vamos lá. Tem que ler a Bíblia, hein? Temos que ler a Bíblia, ela é o nosso alimento. Ouvimos esses dias
no culto com a Tia Slade, né? Na EBD com a Tia Slade. Se você não viu essa lição, vá lá. Tem lá uma lição sobre o dia da Bíblia, sobre a palavra de Deus, o quanto ela é importante para nós. E ó, tá lá no capítulo 33 do livro de Jeremias. Então, o livro de Jeremias está no Velho Testamento. Veja aí, sua Bíblia é dividida em duas partes. Ele está na primeira parte, tá? A primeira parte é maior do que a última. Mas está na primeira parte, livro de Jeremias, capítulo 33. Achou? 33, versículo 3. Tá escrito assim, ó. Clama a mim. Clama a mim. Chama por mim. Clama a mim. E eu te responderei. Não é o que a gente estava falando há pouco na oração? Se a gente orar, se a gente falar com Deus, Ele responde. Está escrito aqui no livro de Jeremias. Sim. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. O que está dizendo aqui? O que esse versículo quer dizer, né? Que quando nós clamamos, o Senhor responde. Além de responder, Ele concede, Ele mostra pra gente, Ele nos anuncia, Ele nos dá coisas maiores ainda do que nós imaginamos. Às vezes nós pedimos algo porque nós estamos pensando em alguma coisa, um determinado jeito, temos um determinado plano, mas Deus tem algo maior para nós. Deus tem algo em outra direção que você nem tinha pensado e era muito melhor. Então, quando você ora, quando você clama a Deus, Ele responde e responde com milagres. Coisa que você não sabe, que você não viu, que você não espera, é algo grandioso, é um milagre, não é? Então, Deus tem milagres para você. Deus tem milagres. Quando você ora, né? Quando você busca a Deus. Então, faça o que esse versículo diz. Busque ao Senhor, clame, ore, ajoelhe-se lá no seu quarto. Fala com Deus. Pede o que você precisa para o Senhor. Fala com Ele. E Ele vai responder com coisas grandes. Faz assim comigo, ó, com coisas grandes. Coisas grandes e firmes. Que você não sabe, você nem imagina. Porque Deus está muito à frente de nós, não é verdade? Para Ele não tem o tempo, Ele já vê o futuro. Então Ele tem coisas melhores para você. Então ore, entrega o seu caminho ao Senhor. Amém? Bom, crianças, hoje é o dia de a gente finalmente descobrir como termina a história do Samuelito. Nós estamos já aqui alguns domingos ouvindo a história do Samuelito, né? Vendo como Deus salvou essa criança de uma forma tão especial através de uma missionária e assim salvou sua irmã, sua mãe e até aquele senhor que tocava violão junto com ele ali na estrada, enquanto eles esperavam os viajantes. O Samuelito para engraxar sapato e aquele senhor para tocar o seu violão, né? Tocar músicas. E na última aula, nós estávamos contando que o Samuelito estava justamente na beira dessa estrada, esperando o ônibus chegar para que ele pudesse, né, engraxar os sapatos dos viajantes, dos turistas. E ele viu que desceu um grupo de homens diferente. Esse grupo de homens entrou no restaurante e começou a falar que ia precisar de pessoas ali na cidade para trabalhar. Vocês se lembram disso? E todos ficaram muito curiosos. Lembrando que aquele restaurante, né, também era uma espécie de hotel. Então aqueles homens iriam ficar naquele hotel e estavam ali falando que precisariam de homens, de pessoas para trabalhar em algo muito importante que eles iam fazer naquele lugar. O Samuelito ficou muito interessado. Ele, claro, né, ficou bem pertinho ali para ouvir qual era aquela história, qual era o trabalho interessante, importante que iriam fazer naquele lugar tão distante, né, onde ele morava, tão de difícil acesso. O que será que eles iam fazer? Bom, Samuel ouviu e quando ele ficou sabendo, crianças, ele saiu correndo. Ele foi correndo para casa e foi assim voando, assim. Pensa num momento que você corre bastante, que você já correu muito para chegar num lugar bem depressa. Foi como Samuel fez. Ele foi bem rapidinho para casa e a mãe dele avistou Samuel assim bem de longe, vendo que ele estava correndo muito. E até ela se assustou, né? Ela falou,
será que aconteceu alguma coisa? Com certeza não foi com Samuel, né? Porque vê que ele tá bem, tá correndo rápido, quer dizer que ele tá bem, né? E aí, assim que o Samuel chegou, ele passou assim pela mãe dele, chegou na frente do papai e disse assim: pai! Olha a expressão dele. Pai, aconteceu algo incrível. Aconteceu. Deus ouviu as minhas orações, Deus ouviu as nossas orações. Um milagre aconteceu, pai. Papacito, né? Algo aconteceu, algo que só Deus poderia fazer. Eu estava lá no meu cantinho ali, né, para engraxar sapatos, quando chegou um grupo de homens falando que eles iriam precisar de muitas pessoas para trabalhar aqui na cidade, porque eles vão construir uma escola. Vão construir uma escola bem aqui. Pai, isso é um milagre. Tanto que nós pensamos na escola para que eu e a minha irmã pudéssemos ir. Juntamos dinheiro. E vai ter uma escola bem aqui. O papai do Samuel ficou muito desconfiado. Ele, Samuel, é impossível construir uma escola aqui nas montanhas. Não dá. Pensa bem, se nem uma ambulância, né, a ambulância que me trouxe do hospital pôde subir aqui, tiveram que me trazer de maca, como é que vão construir uma escola? Como é que vão subir caminhões com tijolos, com madeira, com aço para fazer uma construção dessa? É impossível. Não vai ter escola aqui, Samuel. Você deve ter ouvido errado. O Samuel estava assim tão encantado que ele falou: pai, não, você não está entendendo. Eu ouvi. Aquele grupo de homens está procurando pessoas para trabalhar na escola que vai ser montada aqui na cidade. O papai e a mamãe de Samuelito ficaram assim, né, não querendo desapontar o Samuel. E ainda o pai falou assim: olha, Samuel, a gente já tá colocando dinheiro no vaso de novo. Daqui a pouco já tem dinheiro suficiente para você poder ir para a escola. Mas o Samuel disse assim: pai, pensa comigo. Até aquele vaso encher, eu vou voltar praticamente adulto. Tá muito grande para ir para a escola. Não vai dar mais tempo ou muito tarde. Deus fez um milagre. Se não podem subir caminhões aqui com tijolos, Deus vai trazer os tijolos. Deus faz milagres. Foi aquilo que a missionária disse, pai. Agora você acredita em Deus? Acredita que Deus faz milagres? Vai ter uma escola aqui. O pai e a mãe do Samuel ficaram meio assim. O pai não quis desapontar o menino e não falou mais nada. Mas, crianças, vocês não sabem. Uma semana depois desse episódio, não é que o pai e a mãe do Samuel e todos os vizinhos viram burros subindo ali aquelas montanhas, trazendo o quê? Tijolos, madeiras, pedaços de aço para construir a escola. Você acredita? Olha que legal! Realmente era o milagre que o Samuel precisava. Era a resposta de oração. Deus havia colocado no coração do governo daquele lugar para mandar escolas ali para Samuel, para o lugar onde Samuel morava, porque esse era o sonho dele e da sua família, que ele pudesse ir para a escola e depois a irmã, né, quando tivesse já em idade. E Deus mandou. Deus faz milagres. Vocês se lembram? Nós já falamos aqui isso muitas vezes. Quando a gente ora, Deus ouve. E ele faz o quê? Ele se inclina para ouvir a nossa oração. E o que mais? Ele responde. E responde só o que a gente pede, ou até menos que a gente pede? Claro que não. Deus responde com bênçãos, com milagres, com coisas que a gente nem pode imaginar, não é isso? Isso está lá no livro de Jeremias. Bom, foi isso que aconteceu com Samuel. Começaram então a construir a escola perto da casa de Samuel, na vila ali onde ele morava. E o pai do Samuel ficou muito feliz, claro, e muito surpreso, e foi uma das pessoas que trabalhou ali na escola, para construir a escola, né? A mãe de Samuel falou: nossa, o Samuel finalmente vai aprender a ler e escrever. Deus cumpriu, Deus falou que faria um milagre para nós. E Deus cumpriu. Falou para ele: olha, isso é a resposta das nossas orações. E a mãe disse: olha, ele vai se tornar um grande homem. E vai finalmente poder ler e ler a Bíblia, que é algo que ele tanto deseja. Vai ser muito bom para o Samuel. Bom,
A escola foi sendo construída, e claro, foi muito rápido, havia muitas pessoas ali para ajudar. A escola foi construída rapidamente. Os pais de Samuel ficaram sabendo que o governo ali daquele lugar, o governo do México, né, queria que todas as crianças do seu país pudessem aprender a ler, né, e a estudar. Não só as da cidade, como as do interior também. Então foi por isso, foi um projeto, né? Claro, com as mãos de Deus, foi um projeto para que aquelas crianças do interior também pudessem ter escolas, né? Acesso à educação. E o Samuel foi beneficiado por isso. Então logo a escola ficou pronta, ele pôde finalmente ir à escola, parecia um sonho. Uma professora começou a morar na vila, uma professora exclusiva daquela escola, e todos ficaram muito felizes. Aquilo parecia um sonho. Logo cedinho, Samuel saía para ir para a escola, logo cedo, e todos ficavam assim bem emocionados, porque assim que o sol saiu, Samuel já estava pronto para ir para a escola, arrumava o seu material, ele ia tão arrumado, ele se arrumava tanto para ir para a escola, ele ia tão feliz com a sua cartilha, com as tortilhas que a mamãe preparava pro lanche dele, ele ia muito feliz para a escola. Bom, Samuel estava vendo seu pai tão feliz com a construção da escola. Todos estavam muito felizes, muito emocionados, né? Samuel estava tão feliz, gente, que ele chegava contando para os pais quanto ele ficava maravilhado com as venezianas da escola, né? Aquelas cortinas de plástico, com o banheiro que ele não estava acostumado, com a descarga que ele não estava acostumado. Ele estava tudo assim, ele estava muito assim, muito emocionado, muito surpreso, muito contente, né? Ele chegava todos os dias contando isso para os pais. E ele via que seu pai estava muito feliz também. E ele disse: Olha, pai, finalmente eu posso contar para você a história do livro Sem Palavras e contar como Jesus é maravilhoso, como Jesus morreu pelos seus pecados e quer que um dia você vá morar no céu. E ele contou a história do livro Sem Palavras para o papai, né? Ele queria contando e contando para o papai. Mas o pai dele dizia: Ainda não, filho, ainda não. Ele falava: Pai, vamos fazer parte da família de Deus também. Ele dizia: Ainda não, filho, ainda não é a hora, ainda não. E os dias iam se passando. Mas o tempo, né, o passar do tempo não tirava a esperança de Samuel. E ele continuava orando pelo seu pai. Certo dia, ele estava já para dormir quando ele ouviu seus pais conversando. E ele ouviu o seu pai dizendo assim: Si, eu quero aceitar Jesus, eu quero ir morar no céu quando eu morrer, claro que eu quero. Eu não quero perder a salvação, porque a mãe dele falava também de Jesus pro papai. A mãe dele estava sempre pregando pro papai, né? E o Samuel ficou muito interessado nessa história, então ele começou a ouvir. E só que ele ouviu o papai dizendo assim: Mas será que isso não é coisa de criança? Ou de mulher? Sabe o que eu acho? Que se eu aceitar Jesus, como você diz, né, se eu crer, se eu começar a viver assim, acreditando no que a Bíblia diz, os meus amigos vão achar que eu sou um bobo, que eu sou um tolo. Aí a mãe dele disse assim: realmente, vão achar que você é um tolo mesmo, porque você é. Se você pensa assim, só pode ser um tolo. Samuel ficou até surpreso com essa resposta da mãe dele. Ela disse: Olha, se você pensa assim, você está agindo como uma pessoa que não está pensando. Porque o que é mais importante? Ir morar no céu um dia, com Deus, com Jesus, crer no sacrifício que ele fez por nós, ou ficar dando bola para o que as pessoas pensam, né? O que elas vão achar, ficar pensando se elas vão achar que é algo bom ou ruim, ou que a gente está certo ou errado, ou que a gente é um bobo. O que é mais importante? Ele realmente ficou bem pensativo e foi naquele dia, crianças, que ele aceitou Jesus. O pai de Samuel aceitou Jesus. Glórias a Deus. Eles ajoelharam e começaram a orar. E neste momento, Samuel se levantou rapidinho da cama dele e foi para junto de seus pais. Ele não aguentou de emoção, aquilo era muito especial. Aquele era um dia muito esperado. Eles haviam orado muito pelo pai. E finalmente ele tinha aberto o coração para Jesus. Então os três oraram ali e ele ensinou a orar exatamente como o missionário ensinou a orar para ele, né? Ensinou para ele no dia que ele aceitou Jesus e tinha falado com a mamãe.
Então, eles oraram e o pai do Samuel recebeu Jesus como único e suficiente Salvador. Pronto, naquela noite escura, né? Tava tudo escuro lá fora. Mais uma alma, mais uma pessoa estava entrando para a família de Deus. Saiu das trevas para a gloriosa luz. Então toda aquela família agora podia dizer que servia ao Senhor. Olha que lindo, glórias a Deus. Então o pai de Samuel aceitou Jesus. Mas como era de se esperar, algumas pessoas, amigas ali da família, conhecidos, alguns amiguinhos do Samuel, começaram a olhar meio torto para eles, porque eles acreditavam no que os evangélicos diziam. Era isso que eles estavam falando para eles. Que eles tinham virado assim crentes evangélicos que estavam errados, seguindo uma seita que não era verdadeira. Mas eles foram firmes. Alguns dias o Samuel chorou, a mamãe também. Teve dias que o papai dele quis brigar com algumas pessoas, mas eles estavam convictos. Convictos porque eles oravam, porque eles creram e porque com certeza aquela missionária estava orando por eles também. E Deus dá força, crianças, Deus ajuda. A palavra, quando a palavra entra no nosso coração e cria raiz, não é qualquer coisa que tira ela, não. A semente tem que criar raiz no nosso coração e crescer, né? A plantinha tem que crescer. E era isso que estava acontecendo naquela família. Estava bem enraizada a palavra. Eles acreditaram verdadeiramente na morte e ressurreição de Jesus, na salvação. Então, eles continuaram firmes. E Samuel tinha um consolo muito especial. A professora lá da escola, né, onde ele estava indo, gostava muito de Samuel. E sabe o que ela fazia? Ela conversava muito com ele e lia as cartas que a missionária mandava para o Samuel. Sim, ele pedia para a professora ler. Olha que legal. E a professora lia as cartas e ela também ficava muito encantada com as palavras da missionária. E ela ia lendo, ia conversando sempre com Samuel. Isso o deixava muito feliz, né? Isso era um consolo para Samuel e para a família. Samuel, vendo que a professora era tão legal com ele, um dia pediu para ela escrever uma carta para a missionária no lugar dele. Falou: Pro, você poderia me ajudar a escrever uma carta? Eu vou falando e você vai escrevendo para mim? A professora achou muito bonito essa ação, né? Muito bonita essa ação de Samuel. E claro, né, se dispôs a escrever. Ele escreveu ali naquela carta que toda a sua família tinha aceitado Jesus. Ele estava muito feliz. Ele queria muito contar isso para a missionária. E que um amigo lá da estrada também tinha aceitado Jesus. Ele queria muito contar essas novidades para ela. Então a professora escreveu ali para ele e enviou para a missionária. Olha que legal! Bom, o tempo foi passando e já fazia um ano que o Samuel estava na escola. Nossa, gente, um ano na escola é bastante tempo, né? Dá para aprender muita coisa. O Samuel estava praticamente lendo. Nossa, Samuel estava se esforçando, viu, crianças? Nossa, como ele fazia a lição quando chegava em casa. Como ele estudava. Tudo que era texto ele queria ler. Já viu? Já passou por isso? Quando você está aprendendo a ler, tudo que é algo escrito você quer ler, quer juntar lá as letras e as sílabas? Pois é, o Samuel estava passando por essa fase e ele começou a ler, né? Juntar as sílabas, ele estava muito empolgado. E, né, já nessa fase da escola, já sabendo ler, um certo dia o pai dele foi se aproximando com um pacote muito especial, um pacote diferente. E ele logo viu, né, o pai se aproximando com aquele pacote. E o pai chegou em casa e falou assim: Samuel, esse pacote aqui foi enviado pela missionária para você, está no seu nome. Samuel abriu assim, tudo trêmulo, abriu, o que tinha dentro? Sim, uma Bíblia! Tinha uma Bíblia! Gente, Samuel já tinha aceitado Jesus há um tempo, né? E ele ainda não tinha uma Bíblia, a família não tinha uma Bíblia. Eles aceitaram Jesus com o livro sem palavras, com as palavras da missionária, explicando para eles. Ela leu versículos, mas eles ainda não tinham uma Bíblia. Não tinham lido na Bíblia. Olha que coisa. Pensa, gente, não era tão fácil ter uma Bíblia. E que poderiam até ter, né? Mas não saber ler também não adiantaria, não é verdade? Então eles puderam ler, no caso Samuel,
e ter a Bíblia. Olha que legal. Nossa, Samuel estava muito feliz. Claro, né? Assim que ele recebeu, ele apertou a Bíblia assim no peito e falou, não acredito, obrigada, Senhor. Ele agradeceu muito a Deus por aquele presente. Ele começou a ler o que ele pôde, né? Mas ele teve uma ideia. Você sabe o que é? Eu vou levar pra minha professora, minha amiga, lá da escola pra ela ler pra mim. Aí, claro, ele levou a Bíblia, olha só, no dia seguinte e pediu, você poderia ler pra mim? Ele contou a história, né? Ela já conhecia a missionária, já pelas cartas, né? E falou assim, olha, a missionária mandou pra gente, pra nossa família, essa Bíblia. Eu gostaria muito que você me ajudasse a ler. Aí ela disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, para que seja algo mais discreto, vamos ler depois da aula, eu passo aqui um tempo com você lendo, ou eu posso ir na sua casa, em determinado horário, e leio com vocês. Olha que legal. Era uma oportunidade não só para o Samuel ouvir na escola, como seus familiares poderiam ouvir em casa. E sabe o que é interessante também, crianças? A professora também não conhecia a Bíblia, ela nunca tinha lido a Bíblia. Acredita, a professora não tinha pegado numa Bíblia, não tinha lido um texto bíblico. E ela ficou maravilhada lendo aquela Bíblia. O Espírito Santo começou a trabalhar naquela professora. Porque a palavra de Deus, ela é viva. A Bíblia diz que ela é viva e eficaz e não volta vazia. Quando nós falamos da Bíblia, falamos de Deus, pregamos o que está na Bíblia, aquela palavra que nós falamos, ela entra no coração de quem ouve. E não volta vazia, não volta sem fazer um efeito. E aquela palavra estava fazendo efeito, né, no coração da professora. E em pouco tempo ela ia todos os dias na casa do Samuelito ler a Bíblia com a família. E claro, né, aquela família estava orando para a professora aceitar Jesus. E claro, né, com poucos dias ela com certeza aceitou Jesus. E essa, crianças, foi a história do Samuelito. Glórias a Deus, que história maravilhosa de fé, de convicção, de crer que o Senhor é o nosso Salvador e pode responder às nossas orações, pode salvar os nossos familiares. Nós não podemos desistir, temos que ter perseverança, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de problemas que pareçam insolúveis, né? Deus age, Deus pode agir onde for. Foi o que Samuel falou, olha, se caminhões não sobem aqui com tijolos, Deus vai trazer os tijolos. Não se preocupa, pai. Deus faz milagres. A fé de Samuelito era algo incrível. E mais, crianças, o desejo de falar de Jesus. Ele não se conformava que a sua família ainda não tivesse aceitado Jesus, que seu amigo e outros, né? Com certeza Samuelito falou de Jesus para outras pessoas, principalmente com a Bíblia na mão, não é? E sabe de outra coisa que eu acabei não contando para vocês? Os amigos de Samuelito, que estavam assim, né, meio assim com ele, porque ele tinha virado crente e tal, viram que o Samuel era uma pessoa muito especial, viu? Ele era bondoso, ele não xingava, ele não brigava, ele não falava palavrão, ele era honesto, ele emprestava as coisas quando tinha, às vezes até dava o lanche dele quando alguém estava sem lanche, ele dividia. Começaram a ver que esse Samuel era muito legal. Começaram a se aproximar de Samuel. E aí viram que ser crente é muito legal. E também isso fala do testemunho, né? O testemunho de Samuel foi muito importante para que aquelas pessoas pudessem ver aquela família de forma diferente. Bom, que essa história, crianças, seja inspiração para nós, para o nosso dia a dia, para vocês em casa. Falem do amor de Deus para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus tios, para os seus avós. Nunca duvidem do poder de Deus, do poder da salvação através de Jesus. Só Ele salva, só Ele é o nosso Salvador. Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Nunca deixe de falar isso para os seus familiares, para os seus amigos. Creia nisso com toda a convicção e ore. Ore, porque Deus trabalha. Deus trabalha para aquele que nele confia, né? Deus trabalha. Deus está agindo. Enquanto você está orando, Deus está agindo para salvar, né? A sua família, para abrir portas de emprego, para dar saúde para alguém que está precisando de saúde. O que você precisa é orar, certo? E ter fé em Deus. E crer que Deus faz milagres. E Ele vai agindo. E depois você vai contando as bênçãos, assim como foi com Samuel.
Amém, queridos? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau!